Olá! Olá, Olá, Fernanda. Oi. Como estão? Pode usar. Está. Obrigada, Isabel. Nada, acho que isto só dá para 60 minutos, não é? É, Deixa-me só cai um ver. pouco antes até. Eu tentei entrar o mais em cima da hora possível, que assim Sim. A consegues gente consegue despachar. entender mais, não é? É. Pronto. Estamos em quê, então? Em 5? Sim, estamos 5. Tá bem, pronto. Então a gente já começa. Acho que não faz a Ana Santos, que eu não conheço. Não sei se vocês conhecem. Conhecemos agora há uns meses, não é? E eu falei-lhe aqui das guardiãs que tinham que ter mais pessoas em paredes de cora, não é, Ana? Pois, a turma tá crescendo aí Sim. agora, não é? Sim, foi a Gabriela que me orientou. Yeah. Fixe. Então, eu acho que a gente, né, tirando a Gabriela, que já conheceu, a gente não te conhece ainda. Essa reunião é mais para um alinhamento, para quem não participou do bootcamp. Só avisando que eu estou gravando a chamada, porque depois eu vou disponibilizar lá no diretório para quem não conseguiu estar. Esse alinhamento, não é, de o que aconteceu no bootcamp um pouquinho, o que nos aguarda nessa mentoria, como que a gente se prepara para chegar melhor e aproveitar melhor essa mentoria. Então, a Isabel esteve presente, Gabriela também, eu, a Ana Moreira e a Ana Santos não. Então, a gente vai tentar tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem. E acho que é mais sobre isso mesmo, assim. Aí a gente pode, mediante, assim, se todo mundo já tiver com as suas dúvidas sanadas e tudo mais, aí a gente já encerra a reunião, é mais para esse alinhamento mesmo. E agradeço quem esteve no bootcamp e estar aqui também para me ajudar a explicar um pouquinho o que aconteceu. No que for possível. Pois, olha, vamos começar então. Ana, você pode se apresentar um pouquinho, só para eu te conhecer, o seu projeto. Ana Santos. Ana de Cora. Olá, boa tarde. Antes de mais, estou muito grata por esta oportunidade. Grata à Gabriela e grata a todas que me recebem aqui. Eu estou em Paredes de Cora há 3 anos, mas o meu trabalho com o alinhamento de nós para nós e de nós para o mundo já começou há mais de uma década, através da meditação e do facto de me ter formado como instrutora de meditação. Também estudo bastante a área da mediação de conflitos. E Ana, desculpa, podes pôr o som só um bocadinho mais alto? É que estamos a ouvir muito baixinho. Okay. Desculpa. Ok, obrigada por teres dito. Eu vou tentar assim falar um pouco mais perto. Pois, melhorou. Melhor? Sim, melhorou? Sim, ok. E como vocês puderam, algumas puderam ver, outras ainda não viram no perfil que está nas Guardiãs, a minha ligação à natureza passa muito pelo facto de eu ter nascido e crescido literalmente numa floresta, onde meu pai tinha uma fábrica, uma oficina de tratamento de madeiras e acho que isso faz muito daquilo que eu sou hoje, ou seja, o facto de eu gostar de facilitar a meditação a outras pessoas e a mim própria vem muito dessa experiência de estar e ouvir o silêncio da floresta, ou ouvir aquilo que a floresta tem para nos dizer. Portanto, há uma ligação muito forte. E aqui em Paredes de Cora estou a recuperar essa ligação à floresta e pretendo levar avante uma ideia que me parece maravilhosa, que é através de restos florestais, como por exemplo cascas de árvore, como por exemplo as agulhas dos pinheiros, a resina dos pinheiros, a criar incenso, pauzinhos de incenso. Todos percebem esta palavra? Sim. Ouve super mal, Ana, desculpa lá. Não sei se sou só eu. Okay.
Eu também estou um bocadinho doente hoje, isso não ajuda nada. Mas a ideia é então fazer, através de restos florestais, fazer incenso natural, aqui 100% de coura. E isso, claro que se junta a caminhadas meditativas, se junta a caminhadas para recolha de lixo, que é uma experiência muito bonita que eu fiz na Índia, no voluntariado que fiz lá. Nós fazíamos caminhadas meditativas para recolha de lixo, depois íamos levar o lixo à lixeira, bem, e posso-vos dizer que é chocante ver uma lixeira, estar numa lixeira é realmente bastante chocante, mas é muito gratificante ver que quando pegamos no saco de plástico e vamos dar um passeio pela floresta, que podemos efetivamente, a cada passo que darmos, deixarmos o caminho para trás um bocadinho melhor do que aquilo que o encontramos. Não sei o que mais é que posso dizer sobre mim. Tenho um filhote de 5 anos que também vai comigo para a floresta e neste momento estou com trabalho a tempo inteiro. No entanto, tenho muito interesse e necessidade mesmo de fazer formações. Portanto, uma das questões que eu hoje quero colocar é se esta é a segunda ronda e a última em que vai haver a disponibilidade por parte da associação para nos proporcionar as formações, se há prazos, se eu tenho que me inscrever rapidamente. Esse tipo de dicas seria importante para mim hoje. Obrigada. Pronto. Fixe, sorte. Seja bem-vinda. E é sempre bonito. Esse domingo eu fiz uma trilha mesmo de 14 quilômetros nas Serras do Porto e fiz também o plogging, que tá tendo o desafio, né, do plogging. E aí recolhi, infelizmente só tenho 2 mãos, então também recolhi o que pude. Mas é sempre bom mesmo. A gente, né, qualquer ida que a gente tem essa oportunidade. E pronto, em relação ao seu projeto, uma coisa que a gente fez lá no início, que agora a gente vai completar 1 ano do grupo Peneda Gerês. Tem alguns grupos que começaram anteriormente no ano 2023. E aí, ano passado foi a primeira fase, que foram as formações. Então, tem uma série de vídeos, que também está no diretório, mas acredito que no e-mail de boas-vindas, a Diana já encaminha ali também. Certamente. E aí tem as formações gravadas, e houveram 3 encontros presenciais que também fizeram parte dessas formações. E aí, um terceiro, eu não lembro o tema, mas era basicamente, um era de financiamento, crédito agrícola, e todas essas fontes de onde você pode buscar. O segundo foi sobre design thinking, sobre você pensar no seu projeto, qual dor né, qual dor você tá, qual solução você oferece, qual problema ele resolve, um bocadinho. Agora, o terceiro encontro, eu já não lembro o tema mesmo, mas eu acho que foi mais apresentação e a gente preencheu um Excel que é muito importante, ele sempre está disponível, que tem um dos cabases, que para você colocar quais são seus serviços, quais são seus produtos, porque a ideia, né, e agora já está nessa construção, a Business Nature se candidatou ao Crescer com o Turismo para conseguir fazer um marketplace e comercializar os produtos guardiãs. Então é importante os seus produtos e serviços estarem lá, né, sempre atualizados. E também tem um outro formulário que agora eu tenho que, depois eu vou buscar e coloco lá de novo no grupo, que é para você colocar o que você já tem de recursos, seja recursos materiais, seja recursos humanos, e principalmente o que você precisa. Porque como a gente tem essa rede, a ideia é sempre entender as sinergias, não só dos projetos, mas como consegue se encaixar. Super bom. Sim. E uma das coisas que está acontecendo é justamente isso, né? O Peneda Gerês. Olá, Sandra.
Então, o PN da Gerês, ele vai completar 1 ano, mas a rede em si, ela também é nova. Então, existem coisas que não existiam, e aí foram havendo necessidades, desafios, e a rede vai tentando se adaptar. E, inclusive, no início, muitas guardiãs entenderam que o foco da rede era o projeto, mas não necessariamente o foco é a própria rede, seja você atuando no seu próprio projeto ou atuando em outros projetos também. Então, por isso que é importante completar esses Excels, que depois eu vou disponibilizar lá. Em relação às datas, agora a gente está na segunda fase, que o bootcamp já foi, não é? Foi dia 21 e 22 de março, tiveram 20 vagas. Agora, em abril, vai iniciar as mentorias, que vão ter 3 meses. E as reuniões serão, idealmente, né, o que elas sugerem, até porque depois a mentorada e o mentor também podem ajustar isso. Mas a ideia é ter reuniões uma vez na semana, ou a cada 15 dias, 1h30 mais ou menos, e são 3 meses, abril, maio e junho. E aí depois a gente tem o Nature Impact Tank, que é a apresentação, o pitch do nosso projeto. E a ideia da mentoria é o quê? Por isso que é interessante agora, né? Você que está chegando, debruçar um pouquinho em cima do projeto e pensar sobre isso. Qual o problema ele soluciona, quem você atende. Depois eu vou abrir para as meninas falarem um pouquinho como foi o bootcamp. A gente pensou muito sobre tudo isso, porque a mentoria a Business Nature, ela quer tentar encontrar um mentor para, digamos que, a sua maior dificuldade no projeto. Então, por exemplo, a Isabel tem um projeto de agroecologia ali, e que tiveram já diversas adaptações do projeto, o projeto de arquitetura para ser aprovado. Enfim, agora já tem outras guardiãs que são mais para o turismo. Então, assim, para você entender qual que é a sua maior dificuldade, porque elas vão tentar encontrar um mentor que responda a isso. Por isso que é... Então, assim, o formulário da mentoria já está aberto. A ideia já era ter preenchido para já iniciar abril, mas claro que a gente estava esperando a reunião. Então, assim que você sair daqui, se você puder preencher, já é ótimo. E acho que é isso. Não sei se respondi. Sim, sim. As dúvidas em relação às datas e prazos previstos. É isso. E aí agora eu vou abrir para as meninas, que se puderem me ajudar, falar como que foi o nosso bootcamp. Gabriela, Isabel, quem quiser começar, eu agradeço. Dizer então algo. Obrigada, Fernanda, por estarmos aqui e por esta. Eu própria também, foi muito importante agora esta pergunta da Ana, porque de alguma forma, de vez em quando, é preciso voltar a estruturar, não é? E a perceber, ok, onde é que estamos neste momento e o que é que falta. O bootcamp foi muito, muito bom, foi mesmo muito bom. Acho que foi para todas, mas para mim foi também uma oportunidade de sair do meu dia-a-dia e de repente de encontrar outras mulheronas do norte todo, também algumas de Aveiro, não é, Isabel? Epá, com projetos incríveis, com formas de ser incríveis, foi mesmo bom. Eu sou organizadora de retiros e de eventos, mas digo-vos que estar presente como participante, pronto, foi mesmo muito bom. E depois não só foi bom pela rede, que percebo perfeitamente que é um dos grandes objetivos do projeto, não é? Mesmo criar esta rede, mas também foi bom porque teve uma parte de formação, não é? Eu não me recordo do nome, mas professor universitário na Universidade da Maia, em termos de empreendedorismo, portanto, sim. Portanto, é sempre interessante voltar a estar sentada na escola, é sempre interessante, mesmo que sejam áreas que nós saibamos, mas mente de iniciante, porque é sempre diferente escutar e aplicar, não é? E no fundo, o que eu fui, para além das caminhadas, para além não é, de questões de equipa, de jogos de equipa, foi muito importante para mim também, e creio que para as que apresentaram,
no final, não é, aquele mini pitch, esse foi importante, porque creio que todas nós nos temos muito que preparar para, agora vou brincar, para pitcharmos ao mundo, não é? Eu faço isso há muito tempo e faço outros fazerem, mas é mesmo importante, porque é como estamos, a nossa energia. Eu lembro-me que eu faço isto e faço isto a outros, ou seja, acabo por dar formação a outros, e eu estava nervosa, e eu sei como é que fico quando estou nervosa, e eu achei tanta piada eu estar nervosa antes do pitch. Só que, por exemplo, é preciso perceber, quando eu estou nervosa, o que é que me acontece? Eu tremo, já vi muita gente muito profissional a tremer e a pôr um papel aqui. Não, por acaso eu não, eu fico com a boca seca. Então eu estava de pé ao lado e já a beber. Estás-te a rir, Sandra, mas é verdade, eu achei um piadão eu estar nervosa. E pronto, e todos somos humanos. Então, bebi e ia bebendo e bebendo e bebendo para quando, não é, quando estive em frente poder lançar. Mas foi importante para eu, de alguma forma, estruturar, não é? De acordo com as perguntas que foram sendo feitas, estruturar aquilo que estava, no fundo, ali a apresentar. E essa parte foi muito importante, e estruturá-la também com o feedback de quem estava connosco na mesa foi importante também. Portanto, é evidente que havia pessoas que davam ideias que não eram as minhas, e nós sabemos minimamente qual é o nosso projeto, se soubermos, claro. E está tudo certo, quando estamos em grupo é mesmo assim. Havia pessoas que faziam perguntas ou davam dicas que eram absolutamente de ouro, não é? E isso é muito, muito bonito, muito bonito. Então é isso, mais ou menos foi isso. Foi muito bom. Eu vou aproveitar por falar, nem sequer disse boa tarde, mas é que eu entrei aqui e nem estava a ver onde é que eu conseguia ligar o altifalante. Espero que estejam todas bem. Já estava com muitas saudades vossas, estou de volta. Preciso muito de vocês, de saber como é que vocês estão, de saber como é que estão a ir as vossas estratégias, tudo. Tive muita pena de não ir ao bootcamp, mas eu acho que já tinha partilhado, estava em Bruxelas ou qualquer coisa, já não me recordo, eu sei que tinha qualquer coisa. Pronto, estou cá, for necessário, para me ajudarem também e para saber o que é que há de novo. Beijinhos. Boa, obrigada, Sandra. Que bom. Nós tínhamos muitas saudades tuas! E eu vossas. E eu estava-me aqui a rir, mas era pelo que a Gabriela estava a dizer, de que nós podemos estar muito habituados a falar em público e tudo, mas há sempre aquele nervoso miudinho. E eu às vezes sou um bocado, quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos. Quando é assim, entre amigos e não sei o quê. Agora, quando tenho que fazer as apresentações e mais algumas coisas que por aí me acontecem, também fico, não é? E há uma coisa, a Gabriela fica com a boca seca. Eu fico a trincar os dedos, as unhas. Estou sempre assim, tipo, ou a trincar cá dentro. E tenho que perder isso. Pois, eu parecia um hamster, meu coração assim... É. E aí a perna amolece. E eu como sou... mesmo, percebi. Sim, eu sou muito branquinha e começo a ficar toda vermelha. Olá! Olha a Fátima aí. Maria do Céu também. Então, como estão? Se quiserem falar um bocadinho só, se tá bem, se não, também... Olá, boa tarde. Então, começo por dizer que o bootcamp foi incrível, foi assim maravilhoso. Só foi chato que a minha filha ficou doente, mas depois melhorou e não foi nada de grave. Mas foi assim absolutamente incrível estar assim com mulheres cheias de poder, mesmo que às vezes pareça que nós não temos poder, não é? Porque nós somos sensíveis ao mesmo tempo, somos um furacão, mas ao mesmo tempo somos super delicadas e gostamos de silêncio e gostamos de estar nesta energia mais subtil, não é? Que é uma energia mais que é necessária para estarmos equilibradas e perceber que há mulheres que são assim, tal como eu sou, porque nós identificamos todas, não, na verdade nem estaríamos aqui neste projeto, tenho a certeza, porque tudo funciona por ressonância, não é?
Eu aproveito para quem não conhece o meu projeto, falar só uma coisa rápida, quase todas vocês já conhecem. A Lindoso Connection é uma microempresa que se dedica, através da natureza, reconectar as pessoas com o seu lado mais espiritual, mais sensível, mais ao campo que nos rodeia, que é muito sutil, mas que existe e que tem cores e que tem magia e que tem muita coisa, mas para isso nós precisamos nos dedicar um bocadinho a estudar e a fazer estas práticas, também como a Gabriela. A Gabriela também temos pontos em comum, também realizo e organizo retiros individuais, em grupo. Uso muito caminhadas imersivas, onde uso muito o silêncio, porque eu adoro o silêncio, acho que as pessoas precisam de penetrar nessa energia muitas vezes para encontrar o tal equilíbrio, e nós mulheres precisamos muito disso. E às vezes parece que é um bocadinho estranho, não é? Porque nós andamos no dia a dia e temos muitas coisas para fazer, só que essa paragem é super importante para todas nós, para todo mundo. Se as pessoas soubessem, eu às vezes só penso, se as pessoas soubessem todas do mundo desta importância, era tão bom. E é isso que eu faço, é tentar lembrar, porque não é nada que as pessoas já não saibam, só que as pessoas estão um bocadinho desconectadas, não é? É só isso. Então eu guio muito, principalmente mulheres, mas também homens. Ainda agora este retiro que vou ter em abril, vão 3 homens, fiquei super contente. Faço parte do Parque Nacional Peneda Gerês, Lindoso, e pronto, e vamos caminhando, e é um gosto estar aqui com vocês novamente. Obrigada, Fátima. Quer falar um pouquinho, Maria do Céu? Não. Sim, eu queria dizer mais ou menos o que a Sandra disse. Já tinha saudade de estar convosco, faltei a montes de coisas. Hoje consegui começar o dia mais cedo e para estar aqui. Quanto ao meu projeto, mais ou menos todas vocês acho que já me conhecem. Eu comecei... Quando entrei para o grupo, eu estava a começar um projeto, correu bem, tive de trabalhar um bocadinho acelerado, mas consegui mesmo assim faturar no ano passado a minha casinha, que é uma sequeira antiga, e portanto foi assim esforço, mas porque eu conheci-vos e foi digamos, foi entrar para o meu, eu costumo dizer, todos precisamos de algo em comum, não é? E eu acho que vocês são também a minha alcateia, entre aspas, no bom sentido, não é? Porque eu aí, embora não participe, eu entendo que eu me enquadro com a vossa maneira de viver este mundo. E então, pronto, comecei, a casinha está impecável, está nas redes sociais, comigo foi um jovem que está em parceria e outras empresas locais para não só proporcionar a parte do rural, que é aquilo que eu mais gosto, que é renovar alguma coisinha que eu comprei, mas mais o que os meus pais e os meus antepassados me deram. Por isso não é assim nada virtuoso. É virtuoso vocês quando começam do zero, não é? Eu tive a sorte, eu é só mesmo, digamos, renovar, dar vida novamente. Maria, desculpa, vou ter mesmo que interromper, porque assim... Discordo totalmente quando diz que não é nada virtuoso. Desde o momento em que existe renovação geracional, desde o momento em que pegamos nas tradições dos nossos pais, dos nossos avós e colocamos em pé, é de valorizar e muito, porque às vezes, e não estou a desvalorizar também quem começa de novo, mas às vezes começar uma coisa nova, encontram mais, não sei, as minhas colegas podem dizer melhor, mas os apoios acabam por ser muito mais direcionados. Agora, quando estamos a pegar em coisas que já existem, em casas antigas para reconstrução e para recuperação, torna-se muito mais difícil. Foi isso. E também quando já não somos tão jovens, não estou a desfazer. É verdade. Torna-se muito mais difícil, portanto, é de valorizar sempre. Desculpa. E as redes sociais, que eu sou um zero. Eu, durante 28 anos, eu vivi num aquário.
a ver contratos, a ser mazinha, a chamar a atenção às normas e os decretos de lei da banca, e de um momento para o outro, porque eu, com 9 anos eu já queria ser engenheira agrícola para trabalhar no Gerês, não fui, e agora livrei-me da banca, por opção. Portanto, então é assim, a minha casinha um dia, tenho todo o gosto de vos servir um chá, está nas redes sociais, está a trabalhar. Neste momento estou a fazer uma cozinha lá num espacinho sem tirar a beleza daquele espaço, que é uma sequeira antiga. Tem a piscina, que é a única coisa, entre aspas, que não fica tão bem. O espigueiro, que está restaurado. E agora vou fazer, está neste momento numa esquina, fazer uma cozinha rural. Para quê? Para proporcionar às pessoas aquele envolvimento mais com a minha terra, com a minha aldeia. Depois também estou muito animada, comecei, agora é de novo, em Sá, Covid, dei início, começaram as obras na outra semana, à segunda, digamos, ao segundo alojamento local, em que vou fazer juntamente com a doutora Rita e o Pedro, que são um casal amoroso, que vivem numa casinha minha, dão-me muitas ajudas, e vamos fazer também um galinheiro comunitário, e assim umas coisinhas. Essa casinha, Fernanda, que me apoiou muito, porque eu já pensei em desistir, por isso eu nunca vou esquecer a Fernanda, porque eu achava que eu não tenho a vossa... Primeiro tive muito tempo, muitos anos da minha vida isolada, depois não tenho assim, experiências, não sou resumida, objetiva, digamos, divago muitas coisas, a idade também não ajuda, e depois também faço um voluntariado com idosos, nada é muito fácil, mas eu sinto-me mais que super feliz. Voltando outra vez então ao meu segundo espaço, mais pequenino, de novo, já mais adaptado aquelas pessoas que amam a natureza de verdade, não é nada assim de luxo, e depois vou trabalhar junto com o Cantinho de Antigamente, que é um restaurante típico, muito, muito agradável em Covid, e somos mesmo vizinhos. E depois, se um dia os meus inquilinos saírem da primeira casinha que eu fiz há 22 anos, que eu restaurei, que é uma casinha muito bonita, chama-se Casa de Santo António, então eu já terei capacidade para ter 3 alojamentos locais diferentes, mas todos no mesmo sentido, que é proporcionar às pessoas, divulgar a minha terra, divulgar as raízes, o meio rural, e olha, renovar coisas. Juntamente com este segundo alojamento local, que isso me propus a quando do primeiro, da Sequeira, tenho um terreno muito lindo, de sonho, é 1 hectare junto a um rio, que estou a tentar andar a roubar aos meus irmãos carvalhos, estou a falar a verdade, sempre que eu vejo vou lá ver as terrinhas deles. Eu ando a roubar carvalhos portanto, da nossa zona, para tentar aumentar o número nesse espaço que eu tenho, que é um sonho. Maria do Céu, posso fazer uma pergunta? Tudo! A tua terra é Covid? Não, eu tenho tantos amores. Okay. Eu sou uma sortuda, eu sou de Paredes, Carvalheira. Nasci, saí de lá com 5 anos. E vivo em Vila Verde, onde estou a falar, que é esta é a casa. Vila Verde, ok. É. Pronto, eu passo em Covid às vezes, quando vou para o campo do Gerês, e podia passar. Mas posso dizer uma outra coisa? Esta era a pergunta. Agora eu acho sempre, e tenho a certeza que a Fátima também, e todas, eu acho sempre tão interessante, quando alguém está aqui a dizer aquilo que faz, aquilo que fez, aquilo que, de onde saiu, voluntariamente, só isso, o que faz e o que está a fazer, e agora é aquilo, e agora é o terreno, e agora é aquilo, e depois diz que não tem a nossa não sei o quê, porque eu nem percebi bem, porque eu nem ouço bem essas coisas. Mas não tem. Eu só queria dizer isso, é tipo para ficar, a sério, acho incrível, vou
Obrigada. A sério, obrigada eu, mas a Fernanda sabe que eu sinto-me assim meia complexada, porque a minha vida no banco era um robô. Eu só ouço aí um verbo no pretérito passado. Olha, teve Eu acho muito que a é isso. Fernanda. Você já faz, não é? Agora é assimilar, porque isso aí é passado. O seu presente é o que você já faz. Mas noto, comparada com o vosso trabalho, que eu não tenho à vontade, não tenho disciplina de resumo. Eu vivi num stress louco em que eu tinha 100 contratos para validar e se eu dava um contrato de 1 milhão, de 8 milhões, 5 milhões, 500 euros, se eu dava para lançar errado, o erro era meu. E isto tudo criou estes ombros pesados, essa loucura e a minha vontade de preparar a minha saída, comprando pedacinhos, coisinhas aqui, uma pessoa estava a vender e eu ia angariar algum dinheirinho por opção, com opções, é mesmo opção. E para depois sair o mais rápido que pudesse do banco e para me dedicar àquilo que eu gosto, à minha essência. No entanto, olha, ajudo. Aliás, tenho uma coisa para vos dizer a todas, mas eu digo à Fernanda porque é a nossa porta-voz, à Gabriela eu ainda não conheço pessoalmente. A minha mãe nasceu... Eu, na verdade, só ajudo a comunicar o que você já... Fernanda, você foi... Lembra-se quando eu lhe mandei um e-mail, eu ia sair, porque eu achava-me assim, tipo patinho feio, a sério. Eu ajudo os meus irmãos e a minha mãe disse para eu vos dizer, quando eu falo de vocês, ainda hoje estive lá com eles, que são já pessoas de idade, e agora mais que nunca, como estou livre, gosto de estar sempre que posso com eles, vou quase todos os dias visitar e uma tia solteira ao lar. E a minha mãe disse assim, quando tu quiseres trazer as tuas amigas cá, sou eu que pago. Portanto, vocês estão convidadas, quando quiserem, reunir-se na Quinta da Aldeia, não é minha, terei lá um bocado, mas já não faço questão disso porque eu não ligo nada para isso. Eu gosto é paz e amor, prefiro um frango a um marisco ou uma sapateira ou essas coisas chiques que lá se comem. Portanto, quando vocês quiserem, fica o convite para todos, porque foi a minha mãe que disse que ela fica muito entusiasmada quando eu escrevo as receitas que ela faz, porque é uma mulher super fantástica. E que era para um dia poder, na minha casa, eu, com a ajuda de alguém, poder servir essas iguarias aos meus clientes. Portanto, Quinta da Aldeia, Geme, Vila Verde, vocês estão convidadas quando quiserem. E a minha mãe disse, traz as tuas amigas, sou eu quem pago. Porque eu não, por norma na minha vida eu nunca fiz isso, bandeira. Nem nunca paguei aos meus amigos do banco, nem nada disso. Agora, a minha mãe, por isso talvez, e como os meus irmãos o fazem, a minha mãe achou ou ela quer vos conhecer, que ela é uma cusca do caraças e tem muita mais à vontade que eu, uma faladeira. Pronto, olhem, já disse qualquer tudo. coisa, botar ela para fazer o pitch também. Ai, olha, se eu falo com perda de raciocínio porque ainda não me eduquei, então olha, vocês estavam perdidos, Fernanda, com ela. Ela questiona, ela é uma inteligência. Às vezes eu falo, mas ela não, ela questiona. É muito mais interessante que a pessoa, são vocês a dizer. Já não vou falar mais. Pois é normal, a gente fala o que está precisando, e é isso. E a gente está aqui para construir esse ambiente seguro. E eu acho que essa partilha, né, dos desafios do dia a dia. Então não é só falar dessas coisas mais frias e negócio, né? Eu acho que a gente compartilha nosso dia a dia, porque não é fácil encabeçar os projetos e o nosso sonho. E
Entendo que muitas mulheres, também já consegui, acho que mais algumas jovens para nosso grupo das Guardiãs do Parque Nacional Peneda das Gerês. São miúdas fantásticas, mesmo jovens que eu admiro muito o trabalho, a paixão pelo mundo rural. Acho que já entraram. Eu pedi autorização a alguém se podia dar o contacto e então elas inscreveram-se. Nem sei se estarão na nossa reunião, só estamos 7, talvez não estejam porque têm trabalho, é normal. O que é que eu queria dizer com isto? Que há muitas outras pessoas que até gostariam de estar aqui com o seu projeto, só que entendo, e porque trabalhei num banco tantos anos, comecei como coordenadora na parte comercial, há muitas mulheres que não conseguem reunir condições, não só para ter um financiamento, mesmo que seja pequeno, nem muito, digamos, ainda tem mais dificuldade para ter apoios, porque as linhas são muito complicadas, têm requisitos muito exigentes. Mas eu não quero estar a falar desses assuntos. Agora já não é isso, a Suzana, inclusive, ela já falou algumas vezes sobre esses projetos que ainda não se enquadram, que tem a possibilidade de usar a entidade Business as Nature para talvez tentar e pronto, né? Como ela já tem essa estrutura, então às vezes também... Porque é isso, né? É muita coisa, a gente está em 15 áreas agora, né? Mas eu sei que a Tânia e a Suzana, elas sempre estão abertas também. Então, acho que se tiver dúvida e quiser esclarecer algumas dessas... É isso, eu acho que está aberto o canal sempre. Isso é algo que ela vem reforçando e é uma possibilidade. Porque, sim, no geral, contempla mais as empresas que já estão implementadas em expansão. Eu também falo as pessoas que me pediram ajuda, eu disse exatamente isso. Como parceiro a nível da banca, de 2 bancos que conheço assim mais ou menos bem, eu acho que o crédito agrícola é dos melhores, portanto estamos muito bem. Se o crédito agrícola não financia, olhem, está difícil para digamos, outra entidade o fazer. As linhas, esse é muito mais complicado porque não exigem requisitos que as pessoas não têm, digamos, bagagem para conseguir cumprir. Digamos que se for projetos pequeninos, eu pessoalmente, para já está tudo bem. Eu comecei com o crédito agrícola, essa primeira casa grande, e agora vou fazendo aos bocadinhos, sem pressa, para viver mesmo isto. Dá, não dá, vamos fazendo, devagarinho. Sim, eu acho que é isso, as necessidades vão surgindo e eu acho que a ideia é justamente essa, né? Agora, por exemplo, a gente tem um grupo Lanolinas e as frentes vão se fazendo e eu acho que é questão de tempo dessas cooperativas, de projetos e guardiãs se juntarem para conseguir ter essa força em termos de... para se aplicar, não é? Para essas linhas, enfim. Eu acho que as coisas vão se desenhando ainda. Tem muita coisa que vem se modificando e vão surgindo. Eu acho que a ideia é sempre tentar entender qual que é a dificuldade, qual que é o desafio e ver se consegue propor alguma solução. Então, é importante trazer essas questões, não é? E principalmente quem tem conhecimento aí de banco, de anos, não é? E é isso, porque não chega muita guardiã, acho que no sonho, na ideação, e aí quando você vai trazendo para o real, não é? Para materializar, você vai encontrando essas coisas e não é motivo para desanimar. A questão é que a gente tem que ter a flexibilidade e a abertura de entender e conseguir, ok, então a partir disso, o que eu posso fazer? Como é que eu posso contornar? Perfeito não vai ser, se a gente esperar isso mesmo para que o nosso projeto aconteça, aí dá-nos. Não vai acontecer, é verdade. Pronto, olha, queria fazer uma pergunta para aqui, claro.
Se você já sabe mais ou menos, eu acho que a Ana Maria. Maria do Céu, sim, Carlos sim. Porto em silêncio. Desculpa, depois eu queria fazer só uma pergunta. Ok. Posso, Fernanda? Pode. Olha, e a pergunta é à Maria, porque eu acho que estou a ver a tua cara, se posso tratar por tu, desculpa, porque tu és a Maria de Paredes, que me disse uma vez numa mensagem que tem uma casa em Paredes, tens que cá vir, e eu disse que estava no campo do Jerez. Acho que és tu. Eu não fui ao encontro também, portanto, ao encontro não, ao bootcamp. Era só esta a minha questão. Acho que é o número que eu tenho. Acho que disseste que tinhas uma casa aqui no Campo do Jerez, ali no fim da vila, da vila, da aldeia. És a Maria que eu estou a pensar? Será que sou eu, Maria do Céu? É isso, Paredes só pode ser. Ok. Tu conheces a Rita e o Pedro, certo? Conheces o Cantinho de antigamente, conheces o Clube de Sá. Sim. Exatamente. Uhum. Eu acho que é. Olha, pronto, agora já tenho uma cara para a minha Maria. Ok. Pronto, um dia destes acho que nos encontramos para aqui. Sim. Está bem? Ok. É só dar um toque para eu aqui dar as minhas tarefas e a gente encontra-se. Obrigada. Nós também Bem. temos pensado, Fernanda, também já falámos disso, uma coisa qualquer aqui para Covid Campo do Jerez, para outubro, mais ou menos para outubro. Ok? Pronto. Está feito. Obrigada. Obrigada. Um beijinho, grande Maria, em particular, porque estava a pensar se serias tu. Obrigada. Obrigada. Pronto, reconhecidas. E pronto, o que eu estava perguntando é se vocês já têm ideia de qual mentoria, mentor faz sentido para vocês no projeto de vocês, o setor. Eu queria saber se as meninas que primeiro, né, participaram do bootcamp, que eu acredito que já estejam bem mais esclarecidas, se vocês já têm isso, não chegaram nessa... Bora lá, Gabriela, que você já está aí reagindo. Não, estou reagindo. Na verdade, eu tenho agora uns diazinhos e essa é uma das minhas tarefas exatamente para isso. Portanto, talvez amanhã pegue já no assunto, mas para mim ainda não é tão óbvio. Não é? Porque na verdade eu tenho a Casa das Janelas Verdes, já existe, já faz uma série de coisas, os retiros, enfim, pronto, uma série de outras coisas, mas onde eu me estou a lançar devagarinho é realmente no ciclo da lã. E portanto, e não é no ciclo da lã só, é um ciclo da lã, mas também com encontros comunitários, como têm sido os eventos também da Casa das Janelas Verdes, e eu ainda tenho mesmo que me dedicar a perceber o que é que eu já lancei, o que é que eu já defini e onde é que preciso, porque ainda não está totalmente. Você já preencheu o formulário? Ainda não. Não exatamente por isso, okay. Mas já sei onde ele está, já o tenho comigo exatamente para o trabalhar agora, estes dias em que estamos, exatamente, em que não estou sequer em casa e é uma das coisas que vou fazer. Sim. Ótimo. E Fátima, já tem? Sim, eu já preenchi o formulário dizendo que precisava da questão do marketing, não é? Para alcançar mais pessoas, para conhecerem o projeto. Mas outra área que eu sinto necessidade, eu vou-me safando, mas eu não falo fluentemente inglês. Falo, desenrasco-me e faço as coisas que tenho para fazer, reuniões online, o que for, mas se calhar aí também necessitavam apoio se souber essa possibilidade. Mas eu já preenchi o formulário, sim. Ok. Posso dar uma sugestão? Claro. Porque isto que a Fátima estava a dizer, eu também...
E nós temos uma pessoa cá no grupo que não está cá neste momento, mas é uma ótima pessoa para nos ajudar. Ainda há bocadinho estava a falar com ela ao telefone, estava a contar as minhas peripécias numa reunião que eu tive no estrangeiro, em que o meu inglês é ultra legalize. Que os meus telhados de vidro. Sempre foi, não tenho vergonha nenhuma em dizer. Entender, tudo bem. Agora, quando vou a falar. Acho que travou. Travou, também deixei de ouvir a Sandra. Sim, também. Pois deve ter caído. Então, Isabel, quer falar se você já tem enquanto a Sandra entra de novo? Olá, sim, eu já. Peraí, Isabel. Ana, eu acho que o seu áudio está aberto e ele fica retornando. Pois, desculpa, eu depois vou. Pronto, então, eu adorei Bootcamp, não falei dessa parte ainda, adorei Bootcamp, acho que foi uma experiência espetacular e acima de tudo foi uma validação de todas as decisões que eu tomei nos meus últimos 4 anos, porque ouvir o diretor do Turismo do Porto, ouvir a presidente do ICNF Norte só com dúvida em relação ao histórico de Vilar de Lobos, não colocarem qualquer tipo de pergunta económica ou de criação ou de fundamento do projeto, para mim não imaginam o que isso significou, foi fantástico mesmo. Mas são 4 anos a pensar no projeto, são 4 anos a trabalhar e muitas decisões importantes, muitas decisões, algumas delas custosas, mas que me levaram a este ponto e que me senti verdadeiramente reconhecida. Assim sendo, o projeto já está numa fase muito avançada, estamos a aguardar o licenciamento da Câmara dos Arcos e a perspectiva é que passe sem problema. E o que eu pedi no formulário foi, que é neste momento aquilo que me faz falta, alguém da área com conhecimentos nos fundos europeus e no fundo do turismo e essas coisas, porque neste momento é aquilo que eu quero. Eu quero concorrer ao 2030, como disse o diretor do Turismo do Porto, eu tenho um projeto capaz de ir buscar dinheiro ao Crescer com o Turismo, portanto tenho muitas fontes de rendimento e tendo por base os 350 mil que eu preciso, vou ter que recorrer a mais que um porque eu vou mesmo precisar de ajuda. Portanto, já preenchi o formulário, pedi ajuda nessa área, portanto alguém que lide com os fundos e entenda esses meandros e me ajude a fazer as candidaturas. É isso. Obrigada. Olha, Sandra, você caiu aí, a gente passou a bola, mas... Ai, não fizeram bem. Eu estava no computador e não me reparei que isto estava a terminar. É rápido, eu estava a dizer que ainda hoje de manhã tive uma conversa com a Natália, de manhã não, há bocadinho, com a nossa colega, não é, guardiã, e ela até me estava a dizer, olha, queres falar em inglês comigo? Porque eu disse-lhe, ai, agora não, que agora não estou mentalmente a pensar nisso. Temos que estar no nosso estado de espírito. Mas disse, mas vamos ter que começar a marcar um cafezinho e falar só em inglês. Pronto, são sugestões pequeninas. Se for online, eu quero participar. Pronto. Se depender do estado de espírito para falar... É questão de combinarmos aqui uma coisinha, uma, outra, é só... Porquê? Porque é muito diferente nós estarmos a falar com alguém e saber que não estamos a ser avaliadas, que não estamos ali a apresentar nada, não estamos a vender nada. Ou seja, tudo flui muito mais facilmente, não é? E pronto, acho que é assim uma ideia interessante. Ela por acaso sugeriu e eu disse, sim. Nesse seguimento, eu e a Natália, 99% das vezes que falamos, as nossas conversas já são meias em português, meias em inglês. Pronto.
Eu não sofro do mesmo mal que tu, mas tenho a minha filha mais nova, que basicamente também metade da conversa são termos ingleses, então quando estou com a Natália acontece a mesma coisa, quando dou por mim estou a falar em inglês com ela, o que é excelente, porque ela, com os anos que lá viveu, o inglês dela é É realmente muito perfeito. bom, é muito bom. E eu ainda agora estive no estrangeiro e pronto, as pessoas falam comigo, eu quero falar com as pessoas e eu estou a entendê-las e às vezes vou responder. A sorte é que pronto, falo inglês à minha maneira, depois junto o espanhol, junto isto, junto aquilo, mas não é essa imagem que eu quero passar, não é? Uma pessoa quando já está a fazer certas coisas a nível profissional, queremos passar profissionalismo e lá está, é o meu telhado de vidro. Oh, Sandra, como eu te entendo, é exatamente como eu, exatamente. E eu sei identificar exatamente que é um trauma de criança, porque fui Mas humilhada. eu não sei porquê, mas também nunca. Eu fui humilhada quando eu andava na explicação, a minha mãe pôs-me na explicação e a minha própria mãe humilhou-me, tipo, a professora disse, ela não sabe, não sei o quê, e ela, não sei o quê, pronto, e eu fiquei com essa cena, sempre entendo perfeitamente, consigo me desenrascar, mas a fluidez vem desse bloqueio que eu não consigo desbloquear e já fiz vários trabalhos para tentar perceber que se conseguia espiritualmente desbloquear, mas não consigo. Acho que só a prática é que me vai falar assim com pessoas sem que me julguem, não é? Sim, sim. Então, Mas é exatamente como tu. eu não acho, não sei se é trauma, acho que não é trauma de infância nem nada disso, mas é uma lacuna muito grande e é uma coisa que eu tenho. Sim, se calhar é trauma, é insegurança. Não é? É aquelas inseguranças que nós temos que não conseguimos perceber. É isso que tu estava. É o julgamento, tens razão. Agora, a raciocinar a frio é mesmo isso. Sim, sim, sim. E todas nós somos super dinâmicas, super empreendedoras, não é? Todos nós nos conseguimos desenrascar muito bem e todas nós temos uma é em inglês, outra é, sei lá, estou aqui a inventar, a cozinhar, outra é não é? A costurar, todas nós temos algumas coisas que são inseguranças que lá está bem, de coisas que nós não sabemos, como tu estás a dizer. Posso propor uma coisa, Sandra? Há vários professores de inglês nos Guardiãs. Há pessoas que viveram em Inglaterra, por exemplo, como a Ana, que está aqui também de Paredes de Cora. Eu sou licenciada em inglês e alemão também, mas... Pronto. Mas não é porque depois cada pessoa tem as suas experiências e continua ou não. Eu, por exemplo, nunca... dei formação, mas nunca fui professora de inglês, per si. Mas acho giríssima a ideia de fazer online cafés. Pronto. Um online café em que a pessoa pode entrar, por exemplo, pode entrar logo, sei lá, mensalmente, 15 em 15 dias, o que for. Entra quem quiser, sabe que é só em inglês, cada uma fala tem que ter, se calhar, uma moderação por semana ou algo assim. Eu costumo fazer modelos logo, pronto. Se alguém não gostar, diga, claro, é só uma ideia, mas estou a imaginar, eu só posso 10 minutos, ok, estou lá 10 minutos, saio, digo adeus, mas vai-se conversando, não é? Com alguma moderação, porque às vezes é necessária, mas acho giríssimo isso, online cafés da Guardiãs. Por exemplo, eu sou daquelas pessoas que me atiro aos lobos. Porquê? Porque não tenho problema nenhum. Daqui a 2 semanas vou para Elvas, é um grupo só de ingleses. Eu quero lá saber, eu vou-me desenrascar. Ou seja... Queres que eu vá com uma tradutora? Eu vou dizer, eu entendo-os, mas nem que seja por mímica, eu quero lá saber. É assim que eu vou aprender. Pois, não. Ora, então, se puder falar. Né, a gente já trabalhou justamente isso, não importava a língua. A gente teve que literalmente se comunicar por... Não entendo, não estou ouvindo, desculpa. Pronto. No bootcamp a gente teve uma experiência assim, que é justamente a gente comunicar um desafio, algo sem falar a mesma língua. Foi super interessante, porque a gente vê como que a gente faz, né, uma pessoa que não conhece nosso projeto, não entende nada, não tem a linguagem do especialista, geralmente, né, que é o que a gente carrega, e aí a gente aprende a simplificar a comunicação. E sim, em relação a isso, outra coisa que elas têm falado é também a bolsa de recursos. Sim, sim.
E eu acho que também a ideia é se desenhar isso, porque assim, marketing é uma grande necessidade da rede. Então, o inglês, só aqui eu super preciso. Só aqui a gente tem 3, acho. Num grupo de 8, assim. Depois eu falo a seguir. Pois não, pode falar. Era só para fechar. E qual era o outro que ias dizer? O marketing, o inglês, ias dizer outro, Fernanda? Não. Não? Pronto, é assim, eu falo inglês todos os dias. Não tenho um curso como a Gabriela, porque sou socióloga, mas faço a minha atividade maioritariamente é fazer passeios a pé em inglês, francês e espanhol, muito mais que em português. O meu projeto é a vertente de turismo, mas quero que seja muito mais que isso. Portanto, já faço, portanto, achei super giro isso dos online cafés. Eu estou a ajudar uma pessoa a falar português e por acaso temos encontrado em cafés, mas presencialmente. Portanto, é ao contrário, é uma pessoa que não tem inglês como língua-mãe e quer aprender a falar português, pelo menos ir ao supermercado e falar português e perceber o que é que as pessoas estão a cochichar e essas coisas. Acho muito giro, já que estamos assim um bocadinho dispersas porque o parque é muito grande, não é? Acho muito interessante. É uma dos meus skills, das minhas competências. Lá, pronto, agora falamos em inglês, acabou, a minha cabeça mudou. Mas sim, é uma das coisas que eu estou disposta e quando tenho tempo, por exemplo, quando estou aqui, seria muito giro acabarmos chegar ao dia com uma coisa dessas ou fazermos, sei lá, uns passeios, eu fazer isso, uns passeios, mas em vez do passeio, por exemplo, ser em português, eu estar no Porto e fazer assim, darmos uma rota pelas lojas locais, mas falarmos em inglês. Por exemplo, eu apontar para uns frutos secos e entretanto, dizermos qual é o nome do fruto e estamos a tomar, eu tomo café lá e vocês tomam café onde estiverem e estabelecermos assim um diálogo. Estou habituada a estar com pessoas sem as conhecer de lado nenhum, não tenho qualquer problema. Mesmo não é problema, não tenho sequer, nem sequer encontro-me com as pessoas sem as conhecer, somente sabendo o nome. Portanto, já estou super mega habituada. Deixo aqui a dica. Obrigada, Gabriela. Acho super giro. Aquilo que a Fernanda perguntou, que eu também ainda não respondi porque eu não preenchi o formulário, porque eu ando também a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e começa a chegar a época de verão e tenho que avançar. Já estou como a Maria, tenho que avançar porque às vezes ficamos um bocadinho ali pensar demais, eu penso muito porque é toda uma mudança de vida, mas é isso, um bocadinho a bocadinho, mas em alguma altura o salto tem que ser dado. E então não preenchi, mas não sei muito bem o que é que eu preciso, porque uma coisa já está a funcionar, aquilo que eu acho que necessito, que não sei como é que eu vou descrever isto, eu necessito de alguém que tenha as valências. Portanto, eu sou a pessoa que posso levar as pessoas por exemplo, para as casas da Maria, para o retiro da Gabriela, para as Janelas Verdes, conheço o projeto, que faço parte de um grupo do Minho, acho que já conheço perfeitamente, conheço a Maria Tita, pronto, nos Arcos, só que estamos muito longe, estamos muito longe, conheço já há vários anos. E então, aquilo que acho que me faz falta, mas lá está, não sei como é que eu hei de pôr isto em papel, é como é que eu entro nas vossas necessidades, porque eu acho que sou aquela pessoa que vos posso suprir algumas das vossas necessidades com o meu projeto, porque vocês têm os terrenos, eu tenho aqui um bocadinho de terreno à volta da casa onde moro, mas não é meu, é legado. Vocês têm, por exemplo, as cozinhas comunitárias ou a cozinha, e eu poderia levar as pessoas, ok, com o meu projeto. Não só os estrangeiros de Extra Portugal, mas também os portugueses. Estou aqui numa espécie de, não sei muito bem como é que é de pôr isto em papel. É isto que eu preciso de vocês. Agora acho que estou aqui
a chegar à conclusão, eu preciso me conectar com pessoas, com muitas das pessoas que estão aqui. A Fátima eu já sabia, mas estamos longe, eu não sei como é que é de fazer estas ligações a pé. A minha questão é a pé, ok? Não sei como é que é. Há assim várias ligações na minha mente a fazerem-se neste momento e se calhar há duas coisas assim diferentes, mas uma liga-se com a outra. Então eu diria assim à Ana, bem, deixa-me começar pela primeira, pronto, para me organizar melhor. Há muitos anos eu sou do Porto e pertenci no Porto ao primeiro grupo do BNI, que ainda existem muitos grupos, Business Network International, sim? Conheces, Fernando? E era o grupo, acho que se chamava Invicta mesmo. Ontem, só de mulheres, desculpa. Ai, só de mulheres? Ok. Pronto, aquele era de homens e mulheres. E claro que tinha montes de coisas e depois transformou-se. Pronto, não interessa no que se transformou, o que tinha ou não tinha, mas o que é facto é que eu pertencer àquele grupo durante alguns anos, que era um grupo que quase que obrigava, nós nos obrigávamos, não é? Ao entrar no grupo, ao pagar para pertencer ao grupo anualmente, portanto um FII, não é? E obrigávamos, sim, a estar semanalmente num pequeno almoço, em que estávamos todos primeiro a tomar um pequeno almoço e depois em sítios giríssimos, sei lá, a Escola de Gestão do Porto, pronto, instalações muito boas, e depois, quando nos sentávamos, estávamos ali a trabalhar para todos os outros e para nós. E o interessante aqui, e eu creio, Fernanda, que um dos to-dos, não é, desta reunião é um bocadinho voltar a enviar-nos não só isto que temos que preencher para termos as mentorias, não é? Portanto, digamos que o formulário das mentorias, mas também um outro que eu sinceramente que falaste no início, Fernanda, e eu não sei se já preenchi, não sei se é o inicial que eu preenchi ou não, porque será aquele Excel ou documento em que nós vamos colocar as nossas competências, não é? Ou os nossos serviços, nem é competências, por acaso nem é competências, mas é interessante ter saído agora competências, os nossos serviços e produtos, não é? Pronto, e eu não sei se já preenchi esse, por exemplo, mas no caso do BNI, e não sei até que ponto é que isto não pode tornar-se um BNI, porque o BNI tinha isto de muito bom, que era, eu por acaso no momento estou a fazer isto com algumas pessoas também, que é obrigar-nos a fazer um pequeno pitch de elevador de 3 segundos, no qual nós temos que saber exatamente, Ana, por exemplo, o que é que eu estou a pedir a este grupo de pessoas, o que é que eu estou a pedir, ou seja, o que é que eu tenho, mas o que é que eu quero de vocês, não é só o que é que eu tenho, é a segunda pergunta, que é, o que é que eu quero de vocês? Voltando ao BNI, era tão incrível, portanto, o BNI baseava-se em referências. Eu sempre dei referências, não precisava de BNI, precisei de confiar, porque as pessoas também que me conhecem precisam de confiar que a minha referência é fiável, não é? Pronto, isso é uma questão de confiança, mas ali no grupo é evidente que a confiança se ia ganhando semana a semana e é evidente que havia referências que podia não estar tanto, mas o grupo ia-se construindo assim. Mas o que eu digo aqui também é em termos de referências, sim, poderia ser, mas eu diria que é tornar esta rede tão forte, mas a primeira pergunta, ou uma das perguntas teria que ser mesmo, eu tenho estes serviços, estes produtos, estas competências até, poderia realmente essa lista ter, não é, também competências. E o que é que eu preciso verdadeiramente? Porque eu não sei se aquilo que está a ser pedido é o que é que eu preciso em termos de mentores, mas na verdade da rede faltará isso. Estou agora a chegar a esta conclusão. O que é que eu preciso de vocês? Então, voltando à Ana. Ana, no final tu dizes, eu tenho isto, eu preciso que quem tem a Casa das Janelas Verdes e o projeto Lindoso e não sei o quê, faça projetos em que inclua as minhas caminhadas, sendo que faltará aí pensar em transporte e alguém de transporte vai... Então, mas o que é que eu preciso de vocês? Epá, acho que nos põe num lugar também muito bonito de entreajuda. Mesmo, digo eu. Muito obrigada, Gabriela. Tenho andado a pensar exatamente isso e a pensar o que é que eu estou aqui a fazer. E agora acho que... Ana, olha, a Gabriela falou numa cena que fez-me aqui tanta luz, porque olha, um dos meus problemas aqui no Lindoso, não sei se a Gabriela tem esse também, ou outros guardiães, é trazer as pessoas do Porto para aqui.
Pois. Porquê? Porque o Lindoso fica na extremidade do Parque Nacional Peneda Gerês. Então, repara, se tu tens pessoas, eu tenho uma oferta maravilhosa para oferecer aos teus clientes, uma experiência única, na natureza, com lagoas, com natureza, com uma beleza incrível, porque esta zona não é explorada, não sei se vocês sabem, mas a zona do Parque Nacional Peneda Gerês, no Lindoso, não é explorada, não há empresas, não há trilhos homologados, não há publicidade, só há publicidade para os espigueiros, não há nada. Por isso é que a minha empresa tem um valor diferente, porque esta zona não é como o Campo do Gerês, nem a zona que é conhecida, não é? Que tem vários pontos no Parque Nacional. Esta zona é conhecida, pronto, se forem ao mapa conseguem ver, só que ela tem potencial, ela tem ouro, tem mesmo ouro, pontos que é ouro no sentido de que tu chegas, uau, tipo, eu não conhecia isto, que maravilha é esta, e não é explorada. Por isso, tu tens as pessoas, e no meu caso, eu tenho o potencial de oferta para os teus clientes. Entendes? Olha só a maravilha de magia, só existe o pequeno problema do transporte que irá ser com certeza resolvido, porque vai surgir qualquer coisa que nos vai orientar para esse problema do transporte. Porque os clientes que vêm aqui do Porto, que vêm de Lisboa, do Algarve, dos Açores, como eu já tive, ficam maravilhados. Eu não sabia que havia isto. Eu nem sabia que existia uma localidade que se chamava Lindoso no mapa de Portugal. Entendes? Olha só a magia, Ana. Por isso tu és super importante. Por isso essa tua pergunta interna que fazes, o que é que eu estou aqui a fazer, tu tens muito para oferecer. Entendes? A magia da conexão, da sinergia, é incrível. Se conseguirmos fazer isso, colocar-me a mim aqui no meio, porque eu não quero estar sediada no Porto como até agora, não é? Estou a tentar fazer essa ponte, o salto é esse, é eu conseguir trazer as pessoas para aqui e depois daqui as direcionar, por exemplo, para o Lindoso, mas tendo como ponto de partida aqui onde eu estou. Eu conheço muito bem este lado, eu morei cá, fiz o mestrado deste lado do Gerês, da Vila, pronto, e por isso é que também estou aqui, que já tenho uma retaguarda, já falamos sobre isso, Fátima, lá, quando fomos a Lindoso. E agora, a questão do transporte, está-me aqui a cortar mesmo, porque não sei sinceramente como é que eu hei de fazer, porque eu não tenho carta, não tenho carro. E mesmo que eu tirasse agora, não era agora que ia começar a fazer isto, e se houvesse alguma forma que pudéssemos pensar entre todos nós, mesmo já estou a ver aqui a Gabriela, a Fátima, a Maria, o forno comunitário, trabalhei muito ali a questão na ermida daqui do Gerês, da ermida Montalegre, não a ermida Ponta Barca, estudei muito a forma de fazer o azeite, essas coisas todas, que agora estão a reabilitar. E era isso que eu queria trazer os clientes para esse tipo de turismo, e não o turismo de estar sentado e agora vamos fazer caminhada, vamos seguir aquele trilho e depois no fim do trilho vão tomar banho e depois vão comer e depois tchau. Pronto, é esse o meu tipo de projeto. O meu projeto é um projeto que envolva a pessoa na sua caminhada, na sua usufruição da natureza. Não só aquele turismo que a gente faz, eu vou agora visitar, fazer um trilho, começo de manhã, como no outro dia fiz, num sábado, fomos quase, entre aspas, a correr, fizemos um trilho longo, 11 km, comemos uma coisinha no fim todos juntos, depois ainda assisti a uma oficina que houve no dia, e depois ficamos assim um bocado, eu fico assim um bocado, e agora, pronto, olha, ok, obrigado, tá, pronto, foi feito o dia, 11 km já feito o trilho e acabou. É isso, eu quero dar mais do que isso. Porque isso é o que eu já faço no Porto e também já dou mais do que isso, não dou as 3 horas, não dou as 4, dou um envolvimento total, envolvo-me com as pessoas e ponho as pessoas a gostarem do local onde estão a visitar, que é a cidade do Porto, só pela nossa forma de as envolvermos. Eu percebo-os a todas, porque nós temos um amor tão grande a esta zona e as outras que estão nas outras zonas também têm o mesmo amor, senão não estaríamos todos juntos. Temos um amor tão grande e conseguimos, com a nossa forma de comunicar, pomos
no outro esse mesmo amor sem as pessoas sequer conhecerem o local, como nós já conhecemos. Acho que somos super importantes por aí, não é só o facto de sermos mulheres, mas também o facto de sermos mulheres, já estou agora a dizer, mas também o facto de sermos mulheres que sentimos as coisas de uma outra forma, que é para aqui chamada neste momento e na rede. É isto que eu tenho para dizer. Pronto, ficamos assim. Eu sinto muito estar aqui a falar estas coisas todas, mas eu andava aqui a pensar como é que eu vou fazer, preencher aquilo, porque eu não sei como é que vou preencher, sei lá, eu não preciso de nada, não preciso de dinheiro, pronto, preciso de dinheiro, por isso é que trabalho, mas não preciso de fundos para o meu projeto, precisarei de outro tipo de coisas e acho que está aqui, está bem, agora já está bem mais... já estou a perceber o que é, mas vou escrever mesmo lá isso, eu preciso das outras guardiãs, com os seus projetos que se adequam ao meu. Acho que basicamente é isto. Obrigada. Tem um financiamento que é para isso, que se chama leasing, não é? Alguma coisa assim? Para carro, não é? Acho que Sim, mas não tenho carta. A Ana então, porque eu inclusive demorei um tempo para conseguir falar sobre o que eu precisava, que também é um carro. No bootcamp, inclusive, eu verbalizei mais isso e acho que eu fico nesse mesmo lugar de levar as pessoas. Eu tinha inclusive falado sobre, eu acho que isso é uma ideia que a gente pode maturar enquanto grupo, que é construir um receptivo no porto. Então, receptivo para a zona do Peneda da Gerês e em torno. Eu acho que isso já está... uma pergunta. Você já tem os grupos chegam até você já consegue vender. Fernanda, desculpa interromper, mas eu vou ter que ir porque está a começar a chover e eu tenho que fechar os animais todos, está bem? Está bem, não tem mal. Eu vou boa reunião com vocês, está bem? Desculpem lá ter que sair mais cedo. Obrigada, beijinho grande. Obrigada, tchau, beijinho. Ora bem, é assim, eu faço parte de um grupo, estou aqui também a ver se vai chover, porque não estou muito longe da Isabel, e preciso de ir fazer também umas coisas com os animais. Assim, eu trabalho com uma plataforma que não é portuguesa, e eu queria trabalhar exclusivamente sem a plataforma, ou já tinha falado isso na candidatura da Business as Nature, quando fiz parte lá da discussão do grupo do Viver Turismo, salvo erro, que é assim que se chama, sobre ter uma parceria. Ainda hoje estive a falar sobre isso com eles, com esta empresa, que não é portuguesa, com a qual eu trabalho, maioritariamente, e com os quais trabalho com os grupos que no Porto, e então eu estou aqui a ver se vos consigo dizer isto assim rapidamente, sem andar a dar 200 voltas. E então nós falámos na altura de criar tipo um selo de excelência, ou whatever, de responsabilização da guardiã, e eu falei com esta empresa porque eu gostava de apresentar o projeto Guardiãs e trabalhar em conjunto como guardiã, e portanto ter um tour, ter um passeio, ou vários, no Parque Nacional Peneda da Gerês. A questão é que esta empresa não está a abrir novos tours. Ok? Portanto, este tour será um tour personalizado. Pronto, por exemplo, imagino, vou só dar um exemplo, um tour entre mim e a Fátima, em que as pessoas passavam, iam ao Lindoso, ficavam num sítio no Lindoso e faziam a experiência com a Fátima, uma caminhada aqui, uma caminhada ali. Depois, por exemplo, a Maria, íamos, sei lá, a Vila Verde, pronto, qualquer coisa assim do género. A minha questão é que, como esta empresa não está a aceitar tours, não é, novos, no seu portfólio, okay, é uma empresa mundial, que está implantada a nível mundial. É essa empresa que te dá os grupos. Diz? É essa empresa que traz os grupos, as pessoas, já com os definidos. Sim, e eu também tenho os meus, que é exatamente o meu projeto de turismo aqui, nas Guardiãs, é exatamente o meu. Ora, portanto, eu tenho os meus clientes que vêm através de mim, não é? Eu candidatei-me quando fizemos o cartaz de Natal, ou como é que se chama? Sim, quando fizemos o Business as Nature,
fizemos uma oferta de Natal com os O projetos que catálogo, estavam. era o catálogo de Natal. Exatamente, obrigada. Obrigada, Fátima. Pronto, e eu inseri o meu logotipo, o Ask Me, pronto, é o meu logotipo, o meu Instagram, o meu business é assim, pronto. Esse eu coloco, quero fazer eu sozinha, portanto eu faço os meus descontos, eu já os faço, sou freelancer, não é? Os grupos, para começar, para ser mais fácil, eu queria fazer o passeio como fazendo parte desta empresa, porque tem mais visibilidade a nível mundial, é mundial, a empresa trabalha a nível mundial. Temos pessoas como eu, sou no Porto, como sou aqui, locais que mostram o local à sua maneira, como o veem, como pessoas locais, não é? Com a nossa alma e o nosso sentir, não é? Não é tipo um guia turístico. Eu não gosto muito de retirar, é chato estar a dizer que um guia turístico não é merecedor de ser guia turístico, mas acho que nós todas também somos um bocadinho mais que isso. É ser uma pessoa local que mostra as coisas como as sente. É muito mais que uma profissão. Se um guia turístico, fiz o curso de turismo, etc e tal, mas acho que é muito mais, pomos muito mais de nós e pomos muito mais do que conhecemos para além do que está visível. Não é um script, somos nós. E por isso, respondendo à tua pergunta, Fernanda, depois se quiseres eu também discuto melhor isso contigo, mas já falei disso com a Tânia, já falei com a Diana, falei mais com a Diana, porque quando da cena do Natal, e a minha ideia era esta, é fazer uma ponte, uma parceria com a empresa que tenho já por trás de mim, porque acho que é tipo, mas o facto de não estarem a aceitar novos passeios emperra um bocadinho, daí se calhar precisarei de marketing para mim, fazer muito marketing. Eu pergunto porque essa é a dificuldade, né? A gente tem aí, por exemplo, Uber, Airbnb, o que eles fazem? A venda. São os intermediários, né? Porque é justamente quem tem o cliente e sabe quem tem o produto e o serviço. Esse é o grande... hoje é a grande moeda de troca, não é? É você ter... Mas, por isso que Fernanda, eu tenho muitas formas de fazer o marketing. Eu, por exemplo, eu não deixo os meus cartões no hotel. Porque, assim, é a primeira vez que eu fiz isso num restaurante no Porto, pessoas que eu conheço, comecei a receber chamadas assim à toa e comecei a ver, quando passava lá em frente ao restaurante, os meus cartõezinhos no chão. Não, o marketing tem que ser feito de outra forma. Eu faço divulgação, se calhar que tu podes me ajudar nisso, porque há pessoas que têm muito estas características. Eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, ganham uma percentagem na altura em que fazem divulgação de um alojamento. Eu passo os meus dias a fazer divulgação disto e daquilo. Assim, não tenho 500 mil visualizações, ou se calhar até tenho algumas visualizações mais que os seguidores, e essas pessoas eu eu faço isso. Eu vejo todos os dias que vai haver um concerto, agora imagina ali no Lindoso, que vai haver algo em Arcos Valdevez, eu tudo que seja norte, peço desculpa ao sul, mas estou focada no norte, tenho que me focar em algum bocadinho, então eu divulgo essas atividades. Ponho, olha, amanhã que giro, amanhã vamos lá, bora lá e vamos fazer uma caminhada ali acima, e eu não vou, mas vamos fazer o caminho espiritual, não sei o quê, porque tenho uns amigos que, mas eu não ganho nada com isto. É isto mesmo, não estou a ganhar absolutamente nada com isto, portanto acho que poderíamos arranjar aí o marketing poderia ser através daí, eu ao divulgar... Só trazendo um pouquinho para o... a ideia por exemplo, eu acho que ficou muito claro a Fátima, por exemplo, né, esse interesse, não sei a Gabriela, eu acho que o que acontece, produtos e tours, eu sei que você é mestre, você consegue desenhar aí coisas incríveis. Agora, o que eu sugiro talvez pensar em 2, 3 roteiros para iniciar, desenhar bem isso, qual seria o custo? Porque se não tem carro, então como que vai fazer? Vai alugar os carros?
E aí vai trabalhar com grupos, quantas pessoas, pra entender como que vai diluir esse custo para chegar no custo final. E, por exemplo, falar com a Fátima, olha, Fátima, esse é o custo do carro, então se a gente cobrar esse tanto para conseguir sobrar isso e isso para você, o que você acha? Porque eu acho que tem que partir desse lugar, entende? Porque o marketing que você faz já quando você tem um produto desenhado, já com custo, né? Claro que você já tem alguns tools e alguns produtos que você já vende, assim, mas isso que você está tentando fazer com a rede, que eu já vinha falando, é novo. Então, essa questão de custos e tal. Eu fiz uma reunião com a... Eu acho que eu só conversei com a Fátima. Desculpa, está-se a ouvir muito eco. Que eu tive uma reunião com a Suzana, com a Tânia e com a Maria João, que é de comunicação da Business Nature, sobre que lá no início, o meu projeto de marketing de rede que eu enviei lá, era essa a ideia. Só que eu queria fazer justamente isso, em nome das guardiãs, porque quando você faz, você já consegue divulgar. E aí, o que elas me falaram foi que elas tinham interesse em divulgar a questão dos produtos e a comercialização, mas como elas têm interesse delas mesmas fazerem o marketplace, que eu não poderia usar a marca Guardiãs da Natureza. Então, eu posso divulgar enquanto guardiã, com um projeto e com parceria com outras guardiãs, mas não em nome das guardiãs, como se a gente representasse como um todo essa... Então, quando você disse, né, sobre fazer uma parceria com essa plataforma, eu acho que em algum momento todas vão chegar nessa ideia, não é? Principalmente quem não está no território, que é o meu caso, o seu caso, e a gente está aqui, geralmente, onde as pessoas chegam, e aí sabendo toda a rede que a gente tem lá nos territórios, né? E no início eu fiquei um bocado assim, até ansiosa e agoniada, porque eu falei, olha, eu tenho tudo, eu estou aqui, tenho acesso às pessoas, tenho a rede. Aí conversei com elas, eu falei assim, olha, não posso fazer o marketing em nome, e então eu vou conversar com cada guardiã e tentar divulgar o projeto de cada guardiã. E aí também depois parei na questão do carro, e aí a solução que eu, né, o lugar que eu cheguei depois de pensar muito foi isso, ou verbalizar muito em que eu preciso de um carro para ver se outras guardiãs têm esse interesse, ou tentar esse leasing, mas aí no meu caso, sendo imigrante, aí tem também umas questões anteriores, né, uma dificuldade que eu não sei se seria o seu caso, talvez pensando em rede, às vezes não tem carta, mas consegue entrar com esse financiamento, e aí uma outra que tem, é isso, né, a gente tentar entender o que é interessante, porque eu acho que para quem está no território, quem pode falar, não é? Eu acredito que seria muito interessante, porque eu acompanho empresas que desde o início eu via como meus concorrentes, e eles fazem justamente isso, os receptivos nos hotéis, levam até os grupos, fazem esse trabalho de comunidade, e é quem está aí, né, fazendo dinheiro. Então eu acho que ao invés de reinventar a roda, é entender o que as pessoas que estão fazendo e já ganham dinheiro já fazem, mas que a gente aqui das guardiãs. E só queria colocar porque eu também já passei por esse caminho, por essas... E eu acho que a gente tá chegando no mesmo lugar, assim, de pensamento, de... Posso dizer algo? Se calhar, Ana, o que tu podes necessitar em termos de apoio é de alguém que dê apoio de negócio de gestão, que te ajude a criar um modelo, exatamente, não é? Portanto, isso é alguém que é um consultor específico, que vai olhar aquilo que tu tens, aquilo que tu propões, aquilo que tu já tens ou podes ter, e que vai perceber então com o que tu tens e com o que as outras guardiãs também têm, vai ajudar a criar um modelo, e isso é uma necessidade que tu podes colocar, se calhar, não é? Eu estou a aprender imenso para as minhas, porque eu estou a olhar as vossas e ainda não tinha as minhas. E estou a aprender imenso, mas se calhar é criar o teu modelo de negócio, porque o que eu te ouvi também é que tu és uma, como eu sempre fui, não é? Mesmo quando entrei no BNI, eu já fazia referências, não foi por entrar no BNI, só que o BNI acabou por
estruturar aquilo de tal maneira que eu punha aquilo que já era a minha competência desde sempre em ação e pronto, e tinha o que é que eu ganhava com isso? Ganhava as pessoas dos grupos e depois há várias outras questões ali à volta, com convidados e assim, iam conhecendo cada vez mais o meu trabalho também, e também me davam referências desde que eu soubesse pedi-las, desde que eu soubesse exatamente de que é que eu necessito, de ti. Essa é a grande Basílias da questão. E é isso. Se calhar é mesmo criar o teu modelo, porque eu acredito, só para terminar, assim como eu organizo na Casa das Janelas Verdes em Paredes de Cora, não é? Organizo retiros, por exemplo, também de pequeno grupo, nos quais, portanto, é um modelo que é com alguém que eu convido, em quem eu confio muito, e já tenho feito muitos, de áreas distintas, não é? Desde a melhor mediadora de conflitos do país, que eu também sou mediadora, aliás, Ana, tu e a mediação, eu e a mediação, nós somos mais Ana de Paredes de Cora. Mas esta pessoa que eu convido, desde sempre a fazer os retiros, é incrível. Ou então o Art Coach, que é o Rasmus, que é de Vila de Conde, pronto, tenho assim alguns. E organizo, portanto, tenho a casa, organizo, faço a estrutura base do retiro do grupo, quando é de grupo, não é? Quando é individual, sou eu que oriento. E na verdade, é aquela outra pessoa que vem orientar a parte mais densa, não é? Do conteúdo. E é evidente que ganhamos todos, é um modelo de negócio, não é? Que é evidente que ganha a pessoa que vem, pode ser por número de pessoas, pode ser por percentagens finais, mas isto é um modelo de negócio que tem que ser criado, não é? Não me parece, não sendo eu especialista, claro, não me parece que seja marketing em si, mas sim chegar ao modelo de negócio. E depois, a partir daí, o marketing é aquele que for mais adequado, não é? E acho que há aqui muito para andar. Olha, se estivesse aqui a Maria Tita, dos Arcos, ela já estaria aqui a colocar o que ela sempre viu de necessidades no Minho, que tem a ver exatamente com transporte. Temos falado sobre o batalhadora pela Eco-Uber. comunidade e por pôr o transporte a funcionar. Sim, o Eco-Uber, já falamos sobre isso, criar aqui um Eco-Uber, porque nós sentimos muito essa falha, é uma falha enorme, é uma falha mesmo. Eu para sair daqui para amanhã estar no Porto, tenho que sair hoje para estar lá às 3 da tarde, porque é impossível ir amanhã e chegar lá. Tenho feito essas coisas, essas viagens, e no outro dia partilhava com ela exatamente isto. E falamos, nós temos é que criar um Eco-Uber, pronto, que nos levasse de um lado ao outro de forma mais rápida e quando nós precisamos também. Eu não sei se a palavra será modelo, porque eu já tenho eu trabalho com grupos pequenos, é assim que eu quero trabalhar. Grupos pequenos, pessoas que se conhecem entre si, não se vão conhecer porque estão a fazer a caminhada ou estão a fazer o passeio, não é? Já se conhecem, são elas todas, uma família, um grupo de colegas de uma empresa, são elas que me pedem o que querem. Não sou eu que vou juntar um casal com uma amiga, mais outra pessoa, não, as pessoas, é um tour, é um passeio, privado, é assim que eu quero continuar, privado, não há misturas de 2 mais 2 mais 3 mais 5 mais uma família de 6, porque acho que é assim que funciona melhor. Se calhar, claro que se um grupo de colegas de uma empresa dos Estados Unidos quiser serem 12, ok, aí fazemos a oferta para 12, mas o máximo são 8 pessoas que já se conhecem entre si, não é? São elas que pedem. Não sou eu que adiciono. Quero continuar com esse modelo. Portanto, este modelo já existe. Privado e personalizado. Desculpa, é porque eu daqui a bocadinho tenho mesmo que sair. Eu estou para aqui a estender. Mas sabes que o modelo é mais do que isso. Isso é o teu público-alvo, não é? O modelo é mais do que isso. É com quem é que tu trabalhas, quem é que te faz o transporte, quem é que te fornece as refeições. Ou seja, modelo pode ser muito mais do que isso. É ver por cima, ver todas as componentes, sabes? Eu compreendo o que estás a dizer, é o teu público-alvo, é isso que tu queres. Sim, o meu modelo será a falta do transporte, porque o resto já tem. O resto. Peço desculpa, interromper, eu tenho mesmo que ir agora. Sim. Ok.
Bom, Olha, sem muito dúvidas, obrigada. foi um gosto conhecer. Igualmente. E até breve, eu não sei com que frequência é que vamos fazer estes encontros. Então, os encontros, eles são essencialmente, pelo menos a gente tenta ali uma vez ao mês. E aí, dependendo se a gente tem outros encontros, igual a gente vai ter um encontro nacional, assim, então a gente, nesses meses que já tem alguma coisa, a gente não marca, aí marca no próximo. Ok, Mas, perfeito. no geral, é uma vez ao mês. Ok, perfeito. Tá bom? Muito obrigada a todas. Até. Fiquem bem, até breve. Adeus. Olha, só para finalizar, então, que a gente passou bastantinho aí. Então, eu acho que fica esse desafio, e é justamente essa a ideia da gente debruçar sobre o projeto e entender todos esses problemas, desafios e lacunas, para a gente conseguir pedir ajuda na mentoria, né? Justamente clarear conceitos, o que é que eu preciso afinal. E eu acho que o que eu vou deixar aqui, para quem não participou, né, do bootcamp, mas que ficou bem, que a gente pensou bastante, que é basicamente pensar no qual a dor e o problema que você resolve, qual é a solução que você oferece para esse problema, para essa dor, e para quem você oferece. E aí ele trabalhou em cima de um livro que é do Simon Sinek, que fala do Golden Circle, que é o círculo de ouro, e que ele traz, porque geralmente a gente faz isso, a gente fala o que a gente faz, às vezes até como a gente faz, mas a gente não fala o porquê, né? Então conectar tudo isso. Então, por exemplo, quando a Ana fala assim, porque eu preciso de um carro, isso é como também, não é? O que? Ela oferece caminhadas com tradições, experiências autênticas, como recepcionando no porto, né? E aí tem o carro, e agora o porquê. Então, essencialmente, qual que é o porquê você começou tudo isso. Então, também às vezes vale a gente ir lá atrás, pensar qual que foi o nosso propósito, porque começou, literalmente pensar na nossa história, o que move a gente nesses projetos. E o que você faz? Eu trabalho especificamente com mulher, porque, por exemplo, a minha história pessoal é conseguir viver o meu protagonismo, não é? Numa sociedade em que tem diversas barreiras físicas de oportunidades sociais, e o que essencialmente eu sonho é democratizar as coisas e conseguir que as mulheres vivam esse protagonismo que já fazem, só que é invisibilizado, não é? Então, esse é o porquê. E aí, depois, como? Através da educação experiencial, e ofereço o quê? Caminhadas, cicloturismo e canoagem. Isso é só um exemplo para vocês entenderem um pouquinho do porquê, como e o que eu deixo aqui, que eu acho que foi, em essência, assim, o bootcamp, a gente trabalhou bastante em cima disso. E o pitch é você conseguir chegar nessa explicação abordando todos esses pontos, a dor, a solução, o porquê, como e o que, em uma fala ali de 2 minutos, 3 minutos. Então, para vocês pensarem nisso, para quem não estava presente. Pronto, eu acho que é isso. Então, a gente fica com a ideia do café online. Então, eu vou formular essa proposta para ver quem. Beijo, obrigada, Gabriela. Então, eu vou formular essa proposta. A gravação depois fica, então também quem saiu e quem não participou, eu vou gravando até o final, não tem mal. A gente vou formular essa proposta do café online para quem sabe inglês e tem interesse, nem que seja da gente fazer um encontro uma vez no mês, começar com um pouquinho, para a gente conseguir pegar o hábito. Do marketing também, como eu sou uma pessoa do marketing, eu já estava pensando nisso. Individualmente eu não consigo mesmo ajudar. Enfim, todo mundo tem aí, verão vai começar, meus projetos, os grupos vão começar uma loucura. Mas também uma vez no mês, falar justamente sobre isso, tráfego pago, né? Ajudar cada uma a já fazer isso sozinha, eu acho que já dá uma luz, até para contratar alguém, porque já chega mais orientada. E pronto, eu acho que é isso. É isso. O que mais? Tem dúvidas? Nada? Finalizamos.
Fernanda, eu não me quero demorar porque eu falo imenso, mas, por exemplo, a questão do carro, é mesmo obrigatório comprar ou numa fase inicial, por exemplo, a Ana tem um grupo, alugava, tentava-nos arranjar, há carrinhas magníficas, eu estou-me a lembrar de uma viagem que eu organizei para os meus pais para a Madeira, preparei online, tinha lá a motorista, tinha a carrinha. A Ana, o que é? O que ela não gosta, e eu entendo, que é o guia entre aspas, porque nós, na nossa terra, a gente parece que está entusiasmada, dá muito mais do que um guia, que está ali a tentar ver o tempo, etc. E eu pensei nisso porque estou-me a inspirar na empresa do meu pai. O meu pai começou uma empresa de eventos com 57 anos e não tinha nada. Ele começou a alugar pratos, os talheres, os copos. E à medida que isto foi crescendo, ele criou a empresa que hoje temos, sem alugar nada. Às vezes até emprestamos hoje. E eu acho que em vez de ser já assumir um compromisso muito grande, outra questão, por exemplo, foi uma pena eu o ano passado, que eu estava toda louca, que eu queria era faturar, e eu dei a um jovem, portanto, porque a Ana, eu estive a ver aqui, a Ana tem matéria-prima, como a Fernanda tem, ou seja, tem aquilo que eu preciso, que é clientes, ok? Ou ela, uma hipótese, ela arranja-me clientes, o que é que eu fiz com esse jovem? Eu retribuo 15%, foi assim que acordado com ele. E com as restantes parcerias, porque hoje é muito complicado, as pessoas têm que ter um sustento, entre aspas, não pode ser só, digamos, os nossos dotes, os nossos dons. Eu então, para começar, como eu não tinha lacunas em questões de informática, ainda, etc, o que é que eu fiz? Ele disse, eu que pego na sua casa, arranjo-me a sua casa, que é uma pena, e vamos trabalhar em parceiros. Ele proporciona, tem outros parceiros que proporcionam outras atividades juntas com a minha, da minha eu pago 15%. E olhem que numa faturação, por exemplo, posso-vos dizer, em 2 meses praticamente, eu faturei 5.000 euros. Estão a ver? Quando eu me encontrei com um grupo, algumas até, foi aí que eu me senti um bocadinho triste, riram-se porque achavam que era impossível começar um projeto, eu agarrei pés e mãos, não vos digo que os lençóis eram os melhores, mas eram os mais limpos. Isso, cuidado. Os colchões estão a ser mudados. Estão a ver? Os móveis foram comprados numa associação e eu acho que é isso que falta, é dar um passo, e isso a inspiração é o meu pai. Começar não por coisas grandes, vai-se chegar lá, mas começar por coisas mais simples. Há associações, portanto, essa associação que eu comprei uma mobília de sala linda, de madeira antiga, blá blá blá, 75 euros, 8 cadeiras com uma mesa espetacular, 75 euros um armário espetacular, e depois mais umas coisinhas que os meus irmãos até me deram, uns sofás e não sei o quê, eu tenho uma casinha bonita. Sim, eu acho que o desafio é sair da inércia, não é? É começar pouco a pouco. Não é? Porque assim... E uma coisa que eu queria trazer é isso, estamos vamos completar 1 ano enquanto grupo. É isso, Fernanda. E a gente tem que trabalhar melhor mesmo essa questão de a gente sentar, né, nós Dúvida ajuda. fazermos e desenharmos o que a gente precisa. A Business Nature, ela já contribui com as formações e com a possibilidade de construção da rede, mas realmente agora esse trabalho de formiguinha, de entender como a gente consegue se conectar é pela gente mesmo. E 2 coisas que eu queria, eu não sei se eu vou lembrar da segunda, que agora já deu branco. Mas a primeira era sobre isso. O que acontece? Eu vou falar principalmente porque também vai ficar gravado e eu sei que depois as outras guardiãs vão assistir. Passou a primeira fase foram as formações, agora a gente está na segunda fase.
Entretanto, depois a gente não sabe como, em termos de como entidade, se a Business Nature vai conseguir outro financiamento, outro para estender, né, o programa. Então, o que fica essencialmente é a rede. E isso é o que a gente precisa manter. Então, o que acontece é, eu vejo que existe uma confusão, ou enfim, até porque também não se entendia muito bem, né, qual era o propósito de tudo, mas as formações oficiais da Business as Nature com os encontros da rede. Então, isso agora é o que o Pena da Gerês não tem muito. Acho que a gente fez uma vez, que foi no encontro em Idoso com a Fátima, que foi um encontro que não fazia parte da formação oficial. E é o que a gente agora vai tentar desenvolver, porque no fim as formações vão acabar e o que fica é a rede. Então, assim, se não tiver mais formação, então a gente não vai mais ter encontro. Então, isso é algo que agora a gente tem que começar a pensar. Por quê? A gente não tem nenhum projeto em comum enquanto território. Então, lá no início, por exemplo, uma grande necessidade que a gente sabe é, né, um grande desafio são as invasoras, a fazer reflorestação, por conta dos incêndios também, toda essa questão. E aí, no início, eu lembro que eu lancei a ideia sobre fazer um multirão, e depois morreu por conta que começa a se problematizar as coisas. Então, ao invés de trabalhar para uma solução em comum, claro que a gente... as coisas não são simples, não é o que eu estou querendo dizer, mas é porque cada baldio é responsável. Ok, então você tem contato com qual baldio? Então pronto, você consegue dinamizar isso, você consegue conversar, então é trabalhar para resolver e não colocar mais coisas para se problematizar. E aí agora a Isabel, ela tá como minha suplente ali quando eu falto, ou ela que tá me auxiliando. E uma coisa que a gente conversou é justamente isso. Então, propor essas atividades enquanto território, enquanto rede. Então, agora as formações vão acontecer e, paralelamente, nossas atividades de encontro da própria rede mesmo vão continuar. Então, desenvolver projetos. A Isabel, que está no território, né, em relação a mim, eu digo, ela já tem... Enfim, já tem frentes aí, tem a Filipa, que faz parte dos baldios também. Então, ela está pensando, sabe, de algumas necessidades. A gente sempre vai ter que começar por algum lugar, por algum sítio, e aí depois a gente vai expandindo. Então, é pensar nisso mesmo e depende da gente. A Business Nature, ela está ali no apoio e tentando oferecer o que a gente precisa, mas essa questão de sinergia, da gente desenhar os nossos produtos, o que a gente precisa, vem da gente mesmo. Então, uma coisa que eu queria deixar é isso, né? A formação oficial é uma coisa, mas a rede, independentemente se faz sentido para o seu projeto, neste momento, você participar da mentoria ou da apresentação do Nature Impact Tank, não tem problema, você não tem obrigatoriedade de participar. Mas isso não justifica a não participação no encontro da rede em si, que é uma outra coisa, que é o que a gente está começando a desenvolver agora, até porque antes não tinha tempo, né? A gente estava só nas formações. Acho que era isso que eu queria deixar. Então, vou deixar o desafio aí de a gente fazer esses grupos. E depois lanço... Eu não tenho mais nenhuma informação sobre as mentorias. Sei que começa agora em abril, mas não sei a data específica. Provavelmente elas vão mandar e-mail e eu vou ficar sabendo junto com vocês. Junto de vocês. E o restante para a próxima data do nosso encontro, lanço lá no grupo, lanço a enquete, como sempre, tá bom? Olha, muito, muito obrigada. Fernanda, eu não me inscrevo nas mentorias porque não tenho tempo. Tá bem. E o meu foco também não é esse. É mais acompanhar-vos, estar aqui, aprender com vocês. E um dia mais tarde, também na minha investigação, vou precisar da vossa ajuda, porque a minha investigação é na zona do Jerez-Rorés, no lado de Espanha também. Pronto. Mas acho que tu sabias, não sei se a Maria e a Fátima e a Ana já sabiam também, pronto, é mesmo porque eu não falo do meu projeto, porque o meu projeto não é físico, não é?
é investigação, portanto não faz assim tanto sentido assistir, fazer as mentorias, mas adoro ouvir-vos e adoro saber como é que estão a crescer os projetos, é tão bom ouvir, não é? E ver que as pessoas estão a conseguir aos bocadinhos, não é? Uma casa aqui, uma cama ali, era o que a Maria estava a dizer. E há uma coisa que eu às vezes acho, e não sei se estou a ser incorreta ou estou a ter uma ideia mal, que é, às vezes falta motivação. Ok, isso é sua ou... Não, de várias pessoas, sim. Ok. Sim. Agora é assim, pode ser uma interpretação má minha, mas às vezes talvez não seja motivação, uma resiliência de tem que ser e uma coisinha de cada vez, não é? E pode demorar tempo, porque tu também não vais conseguir fazer as tuas coisas como gostarias de fazer, não é? Tipo de hoje para amanhã, é o que a Maria estava a dizer. Hoje faz-se uma coisa, amanhã consegue-se outra, pode demorar tempo, mas o importante é não desistir, é continuar. Sim. E foi ótima essa fala. Uma coisa que nós notamos, desculpa Fernanda, uma coisa que nós notamos quando acabou o bootcamp foi que saímos de lá mais motivadas. Isso é muito... Por estarmos juntas, por percebermos as dificuldades umas das outras, porque percebemos os desafios, porque percebemos que todas vamos conseguir ao seu tempo. E é isso que estás a referir, Sim. Ganhamos, só por isso ganhamos, porque renova um bocadinho o nosso entusiasmo em continuarmos a sermos resilientes com aquilo que nós acreditamos dentro do nosso coração, que é o nosso sonho, não é? Claro, porque nós sabemos que, é assim, atenção que eu não estou aqui a trazer o género nem nada disso à baila, mas nós sabemos que nós como mulheres temos sempre muita mais dificuldade às vezes de conseguirmos atingir certas coisas, isso é, pronto. E depois desmotiva um bocadinho, e depois há aqui uma situação que não nos esquecemos, mas é a realidade. Muitas de nós estão descentralizadas, às vezes uma pessoa está sozinha, por exemplo, a Fátima sozinha no Lindoso, fica desmotivada, e se tivesse... Não sei, Fátima, tu sabes melhor do que ninguém, não é? Se tivesses aí mais pessoas a fazer, não digo o mesmo, mas também a puxar no mesmo sentido, sentias-te muito mais apoiada, era o caminho, o percurso era mais fácil e talvez, assim, tu consegues perfeitamente e tens aí um negócio excelente montado, mas se tivesses mais apoio, não é? Mais pessoas aí a puxar por ti, seria muito mais fácil, a nível emocional até. Sim, olha, em relação a isso foi importante vocês falarem, porque aí fez eu lembrar do segundo ponto que eu já tinha esquecido. Que talvez uma das percepções, eu acho que não é isso, se é uma percepção é real, né? Não, acho que não é se tá errado ou certo, ou se... Mas uma das coisas que eu, a Isabel e algumas outras guardiãs que acabamos conversando no bootcamp, a gente percebeu que também tem a questão que é um desafio, que também é novo e que a gente foi percebendo, que é as diferentes fases dos projetos. Então, a gente começou enquanto grupo, se conhecendo e tudo mais. E agora as formações. Mas é sempre isso. Sempre vai ter uma guardiã nova, que aí precisa se apresentar. E aí tem as guardiãs que já estão implementando, tem as que estão já voando, né, em expansão. As outras que estão em ideação, e aí pensa algo, e isso eu tenho visto que dependendo também, às vezes desanima um pouco, porque enquanto, por exemplo, eu estou numa fase em que quando entra num assunto muito de financiamento, eu desligo, porque eu sei que eu não estou próximo dessa fase, não faz muito sentido para mim ainda, assim como as guardiãs que já estão mais avançadas, escutarem as 1000 ideias que as pessoas ainda têm e ainda estão longe de desenhar qualquer coisa. Então, uma das ideias que eu e a Isabel tivemos, que a gente vai tentar, na verdade é um teste, não é? E a gente vai jogar lá no grupo, claro, para compartilhar isso, que é tentar fazer as próximas reuniões agora um pouquinho mais focado nas fases de cada projeto. Então, sempre vai ser aberto a todas, até porque para conseguir ter essa partilha, mas com um foco específico de algum problema, né? Então, para quem está em expansão,
muitas vezes o problema tem problemas mais específicos ali que elas conseguem se ajudar mais. Óbvio que todas podem entrar, assistir. Então a gente vai testar esse tipo agora de reunião. Então, por exemplo, a gente vai marcar a próxima reunião, ver qual é a maior demanda, se são foco nas que estão na ideação ainda e estão começando a testar, ou se já que estão em expansão. Então a gente vai tentar fazer esses, porque eu acredito que às vezes também é um teste, né? Mas que a gente sente que talvez isso desmotive. E o problema de uma hoje pode ser o problema da outra amanhã. Sim, isso sim, sempre. Eu acho que tá mais que claro que os encontros, eles. É isso, assim, você tá aqui no nível 3, você vai pro encontro, você sai no nível 8. Enquanto, sabe, é gritante, assim, é muito claro o impacto dos encontros, seja online, o presencial, então, nem se fala. É. Mas para conseguir fazer, motivar, não é? As guardiãs a participarem. Às vezes, claro que não dá para participar todo mês, até porque às vezes não tem nem muito o que contar novo ali. Mas para além do começar a pensar nisso, né? Para além do que é interessante para o meu projeto, é também estar ali pela rede, né? Então a gente sai um pouquinho desse pensamento que lá no início, como a gente não tinha nada disso, não foi conversado muito bem qual que era a ideia e tudo mais. Eu acho que essa participação da rede, seja só escutando 10 minutos, falando algum contributo. Então é isso, eu vou jogar toda a ata da reunião lá no grupo, a reunião fica gravada também, e o que vocês tiverem, meu privado sempre está aberto, então também podem escrever. O que eu não souber responder, eu tento levar para as mais sábias. E é isso, olha, muito obrigada, bom ver vocês. Até que acho que estás a fazer um ótimo trabalho. De longe tenho vindo a acompanhar, mas sempre atenta, e acho que sim, estás-te a sair muito bem, estás a fazer mesmo um ótimo trabalho. E pelo que eu ouço, acompanhas sempre, mesmo de forma, e eu própria, mesmo assim de forma próxima, e sem, não interessa que os outros saibam ou não, mas tens sempre aquela palavrinha de apoio ali para todos. Para todas, neste caso. Obrigada. É isso, eu quero que, assim, independente do meu projeto ou qualquer coisa, eu fico muito feliz porque são os meus valores, não é? Natureza, o coletivo. Então, é isso, eu gosto de ver as pessoas sonharem. Eu acho que o mundo precisa disso. E é isso aí. Olha, muito obrigada. Boa semana para vocês. Quer falar para a gente É mesmo finalizar? uma perguntinha. Quantas somos atualmente no nosso grupinho Parque de Guardiães do Parque Nacional Peneda Gerês? Mais ou menos, se tens ideia. Só um instante aqui, deixa eu ver. Não. 58. Nossa! O grupo, né? Mas algumas não são muito ativas, não é, Fernanda? Algumas não são ativas. Eu própria. Não, mas assim, é isso que eu quero deixar Ativas claro. no sentido de, pronto, É importante a participação e nem que seja em um encontro no ano, um online, um presencial, mas é importante de vez em quando marcar presença, dar esse contributo, falar, olha, eu sou essa aqui, trabalho com isso. Então é isso. Então, assim, você participou do Encontro Nacional, tá aqui agora. A Fátima tá em todos quase, a Sandra participou bem no início, depois deu uma sumidinha, voltou. Eu acho que é isso, a Catarina estava na Costa Rica trabalhando, eu acompanho tudo ali. Então, assim, ativas, eu acho que a gente deve estar numas 25. Ok. Mesmo assim, é ótimo. Sim, é o maior grupo, não é? O nosso grupo é o maior. E aí, claro que a gente quer um grande número, mas também tem que estar ali. Realidade. E o foco, digamos que é o Porto, Fernanda. Para a gente se poder encontrar mais facilmente presencial, não? Não, isso acho que não concordo, porque é Não? interesse. Eu acho que o foco é sempre tentar dinamizar o território, o Pena da Gerês. Eu faço parte das Serras do Porto também agora. Então, pronto, também estou um bocado com as guardiãs daqui. Mas, assim, nada impede, não precisa ser um encontro oficial,
do grupo, mas se tiver facilidade, igual a Ana Moreira, sempre está aqui no Porto. Sim, por exemplo, a Ana está no Porto, Sim. não está no campo do Gerês. Não, estou mais aqui no campo do que no Porto. Ah, ok. Tá bom. Sim, nada, desculpa, que eu já vou sair. Eu A gente vai finalizar. só estava a tentar ver se a gente podia encontrar Sim. com mais facilidade qual era o local. Era só Esse isso. vai ser sempre um desafio, não é? Porque o território é extenso. Agora, a gente já teve lá para Castro Lamoreiro um encontro, ali Cabril, Ok. Fião, na verdade, e aí depois teve o outro que foi no Limescape, que é Ponte da Barca. Barca. E aí agora a gente está pensando Covid, Campo do Gerês, que ainda não foi contemplado com uma visita. Mas bom. é isso, a ideia, a rede é ficar anos, né? Então uma hora a gente vai chegar em todos Ok. os conselhos aí. Tá bom? Olha, obrigada, viu? Isso que não concordo é as reuniões da Peneda Gerês presenciais. Agora, sem formalidades, isso encontram-se onde quiserem. Sim, eu acho que com o tempo isso vai fortalecendo também, não é? Não é? Arco do Valdevez eu sei que se encontram sempre, aí Sim. sem todo mundo. E isso é ótimo, por isso que o grupo tá forte. Sim. Mas é isso. Olha, obrigada, meninas. Tchau a todas. Tchau, beijinhos, tchau. Obrigada pelo contributo. Beijinho.